Hoje, sábado 3 de abril, vamos conversar, como falei no vídeo anterior, sobre a adoção de um programa de renda básica permanente e como política de Estado. Antes de iniciarmos o vídeo de hoje, gostaria que você se inscrevesse no canal, desse um joinha e compartilhasse esse vídeo com os seus amigos. Bom, pessoal, nos vídeos anteriores nós conversamos sobre alguns aspectos do sistema capitalista e do sistema socialista. Fizemos uma comparação. Conversamos também sobre visões econômicas, né, existentes dentro do próprio pensamento capitalista, que são divergentes, principalmente quanto ao papel do Estado na economia e na organização da sociedade. Essas duas visões são o pensamento keynesiano e o pensamento neoliberal, que é o pensamento que está predominando, né, no sistema econômico capitalista mundial. A diferença básica entre os dois pensamentos, keynesiano e neoliberal, é que o pensamento keynesiano ele defende um papel importante do Estado no processo de desenvolvimento da economia capitalista. E ele atende, né, basicamente o mercado real, né, ou seja, o mercado da compra e venda de mercadorias. Enquanto o pensamento neoliberal, ele acha que o Estado não deve intervir no desenvolvimento econômico do sistema capitalista, né, e ele atende basicamente, né, os setores, né, do mercado financeiro, ou seja, aquele mercado de venda e compra de papéis no sistema financeiro. No vídeo passado, ao analisarmos as medidas econômicas para combater a crise, né, provocada pela pandemia da Covid-19, né, fizemos duas propostas básicas. Primeiro, voltado às pequenas e microempresas através da isenção de taxas, impostos e de auxílio financeiro através dos bancos públicos. E a segunda, né, para os trabalhadores, né, um auxílio permanente, não apenas provisório, né, mas uma política permanente de Estado, né, que auxiliasse os trabalhadores com menor renda nesse país. Sempre que se fala em um auxílio emergencial aos mais pobres, né, instaura-se no país uma grande polêmica, tanto por parte do governo como por parte do Congresso Nacional. O ano passado, depois do governo propor um auxílio de R$200, aliás, inicialmente ele nem queria dar auxílio, mas ao propor um auxílio de R$200 para o Congresso aprova, né, um auxílio de R$600. Esse auxílio inicialmente por 3 meses e depois foi prorrogado por mais 3 meses, teve uma grande dificuldade de ser implantado. Este ano, além do atraso, né, na concessão do auxílio, já estamos em abril, o governo concedeu um auxílio que, em média, né, ele é variável, ele terá um valor de R$175, que é uma vergonha. Né? Um botijão de gás, hoje, né, está sendo vendido numa média de R$100 no nosso país. Né? Sobra R$75 para que o trabalhador faça as suas compras. Para entender melhor o drama, né, desse problema, porque a classe média não vive esse problema, né, vamos aos números. Segundo o IBGE, do total da população do nosso país, 106 milhões estavam trabalhando ou à procura de trabalho. 38 milhões estavam na informalidade. Quase 5 milhões desistiram de procurar trabalho. E 33 milhões estavam subocupados, ou seja, pessoas que não trabalham nem 1 hora por semana. Entre os desempregados, em 2019, nós tínhamos 12 milhões e 300 mil desempregados. Em 2020, passamos para 14 milhões de desempregados. Se somarmos a quantidade de pessoas desempregadas que deixaram de procurar emprego e os subocupados, somaremos 52 milhões de pessoas sem nenhuma renda. Enquanto que os trabalhadores sem carteira assinada, ou seja, aqueles que não têm nenhum direito trabalhista e provavelmente recebem abaixo de um salário mínimo, temos 11 milhões e 600 mil empregados e empregadas domésticas e 11 milhões e 400 mil empresas privadas que não assinam a carteira do seu trabalhador. Para mim está claro que só com o fim do sistema capitalista e a criação de uma sociedade mais justa e solidária e humana, né, podemos enfrentar o problema da pobreza em nossa sociedade. Porém, enquanto
esse dia não chega, é necessário diminuirmos, né, a grande distorção, né, existente com políticas públicas eficientes e possíveis, né, dentro do próprio sistema capitalista. O governo Bolsonaro, ele não concede, né, um auxílio emergencial com um valor maior, não é porque não possui dinheiro, né, mas porque segue, né, uma cartilha neoliberal em que todos os recursos do Estado devem atender aos interesses dos mais ricos, né, no mercado financeiro. Os neoliberais, embora defendam que às vezes os mercados são suficientes para o desenvolvimento do sistema capitalista e que o Estado não deve interferir na economia, eles não deixam de utilizar o Estado para ficarem cada vez mais ricos, né? Vamos compreender melhor, né, utilizando uma balança. No Brasil, segundo o IBGE, os 10% mais ricos da população ganham 53 vezes mais do que os 10% mais pobres. Isso se dá, entre outras coisas, pelo próprio funcionamento do sistema capitalista em que vivemos. Esta desigualdade também é fruto da concentração da propriedade da terra na mão de poucas pessoas. No Brasil, segundo o IBGE, 1% das propriedades rurais possuem 45% de todas as terras rurais do Brasil. Mas são os pequenos produtores que produzem mais de 70% do que é consumido pelos brasileiros. Outra causa dessa desigualdade é a forma que arrecadamos os impostos. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, do total de impostos pagos no Brasil, 53,6% é pago por quem recebe até 3 salários mínimos, enquanto apenas 7,3% é pago por quem recebe acima de 20 salários mínimos, o que faz aumentar a desigualdade entre ricos e pobres. Se a forma que arrecadamos os impostos ela é injusta porque favorece os mais ricos, a forma que distribuímos os impostos também favorece os mais ricos. No Brasil, cerca de 40% dos impostos pagos são destinados ao pagamento dos juros e amortização da dívida pública. Dinheiro esse que vai parar nas mãos de banqueiros e milionários do Brasil. Só o socialismo é capaz de equilibrar a produção e a distribuição da riqueza produzida de forma justa e solidária. Bom, pessoal, é preciso a gente equilibrar essa balança. No capitalismo, é impossível acabar com a concentração de renda, pois ela faz parte da essência do próprio sistema. Mas nós podemos diminuí-la se tivermos um Estado que busque mais justiça social. Embora a proposta de uma renda básica permanente, né, ela faça parte do pensamento keynesiano e, portanto, de um defensor do sistema capitalista, os partidos de esquerda podem se comprometer a executá-la e com o apoio dos trabalhadores e pequenos e microempresários, já que os grandes empresários eles estão muito bem com a política neoliberal. Essa proposta de renda básica permanente não é nova, mas com a crise provocada pela pandemia da Covid e com o crescente aumento, né, do desemprego provocado pela quarta revolução industrial, o debate sobre qual mundo queremos viver nas próximas décadas torna-se urgente. A implantação de uma renda básica permanente, ela é importante como uma política de distribuição de renda, já que os impostos passariam a ser destinados aos mais pobres. Ela é importante porque ela é uma política humanitária, pois combateria a fome e retiraria milhões da miséria. Ela é importante como uma política de aquecimento da economia local, fazendo circular uma grande soma de capital nas pequenas e microempresas. E ela é importante como uma política geradora de arrecadação de impostos e aumento do produto interno bruto brasileiro. Para provar a sua viabilidade, Keynes criou uma fórmula matemática que demonstrava que parte ou a totalidade dos recursos financeiros destinados a um programa de renda básica retornaria com o tempo para os cofres do Estado através do aumento da arrecadação dos impostos. Veja como é realizado este cálculo.
Bom, vamos ver como Keynes provou a viabilidade da renda básica permanente. Vejamos a fórmula M igual a 1 sobre 1 menos PC, onde M é o efeito multiplicador, ou seja, para cada real investido no programa de renda básica permanente, qual o efeito multiplicador que ele tem na economia. E PC é a propensão de consumo, ou seja, para cada real que eu recebo, quanto eu tenho disposição ou tenho propensão a consumir, a gastar. Então, se essa propensão de consumo for 0,9, eu vou ter M igual a 1 menos 1 menos 0,9, que vai dar 1 sobre 0,1, que é igual a 10. Se essa propensão de consumo for 0,8, M vai ser igual a 5. Portanto, quanto maior a propensão de consumo, maior o efeito multiplicador. Que significa dizer que as pessoas que têm menos dinheiro, que precisam desse dinheiro para sobreviver, elas consomem mais do que aquelas pessoas que têm muito dinheiro e que guardam dinheiro nas aplicações financeiras. Segundo o IPEA, o efeito multiplicador do Bolsa Família, por exemplo, é de 1,78. Ou seja, o PIB brasileiro ele vai crescer 78% para cada real investido no Bolsa Família. Bom, nós calculamos o efeito multiplicador, mas qual é a taxa de retorno para os cofres públicos? Então a taxa de retorno, TR, vai ser igual ao valor da renda básica que a pessoa receber, multiplicado pelo efeito multiplicador, multiplicado pelo percentual médio do imposto. Então a gente vai tirar aqui como percentual médio, no nosso exemplo aqui, 30%. Pode ser mais, pode ser menos, porque para cada produto existe uma taxação de imposto diferente. Então, se nós multiplicarmos, por exemplo, uma renda básica de R$ 1.100, multiplicado pelo efeito multiplicador do Bolsa Família, calculado pelo IPEA, que é de 1,78, por 30% da média de imposto pago, nós vamos ter que a TR vai dar 587,40, ou seja, 53,4% retorna aos cofres públicos com a implantação da renda básica permanente. Considerando aí uma renda básica de R$ 1.100 para cada família e atingisse 15 milhões de famílias, o que daria aproximadamente 60 milhões de pessoas beneficiadas, considerando uma família de um casal mais 2 filhos. O recurso total utilizado pelo Estado seria o valor da renda básica multiplicado pelo valor das famílias beneficiadas, o que daria 16 bilhões e 500 milhões de reais. Retirando aí a taxa de retorno, ou seja, o recurso final seria o recurso total menos a taxa de retorno, que daria 7 bilhões 689 milhões de reais. Isso, como é um valor mensal, multiplicaria por 12 para ter o valor anual, o que daria 92 bilhões 268 milhões de reais. Embora pareça um recurso alto de 92 bilhões 268 milhões, ele representa apenas 1,26% do PIB, que em 2019 foi de 7 trilhões e 300 bilhões de reais. É bom lembrar também que ao colocar na economia esse valor de 92 bilhões, nós teríamos um aumento do PIB em quase 72 bilhões de reais. É bom também salientar que esse valor ele representa apenas 6,68% do que foi pago da dívida pública em 2020, na ordem de 1 trilhão 381 bilhões de reais. Se nós podemos pagar a meia dúzia de banqueiros quase 1 trilhão e 400 bilhões de reais, por que não podemos pagar 92 bilhões para atender a 60 milhões de pessoas pobres do nosso país? Como podemos observar, o argumento do governo federal, do governo Bolsonaro, de afirmar que não possui dinheiro para o auxílio emergencial e que um valor acima do que foi aprovado no Congresso acarretaria déficit público, e o governo não teria como cumprir, ele é falso. E vamos provar isso. Ele é falso porque o orçamento da União em 2020
foi mais de 3 trilhões e 500 bilhões de reais. O problema é para onde o dinheiro está sendo destinado. Quase 40% deste dinheiro foi para o pagamento de juros e amortização da dívida pública, ou seja, para os milionários do país. Em breve faremos um vídeo explicativo sobre isso. É falso porque o governo, no início de 2020, liberou para os banqueiros de uma canetada só 1 trilhão e 200 bilhões de reais sem pestanejar. Para os banqueiros tem dinheiro, mas para a população que está passando fome, não. É falso porque, para ter maioria no Congresso Nacional, o governo liberou mais de 3 bilhões de reais em emendas parlamentares, sem pestanejar. É falso porque o governo perdoou uma dívida do agronegócio na ordem de 40 bilhões de reais. É claro, para garantir o apoio de uma bancada que representa quase 30% do Congresso Nacional. Ele é falso porque o governo perdoou uma dívida das igrejas da ordem de 1,4 bilhões de reais para garantir o apoio da bancada da Bíblia no Congresso Nacional. Veja você, né? Dinheiro para os ricos, para os políticos que apoiam, né, este governo, não falta. E não vemos o Paulo Guedes nem o Bolsonaro chorando miséria. É importante a gente frisar que lutar por um programa de renda básica permanente e que seja uma política de Estado e não de governo, para que os governos que entrem não acabem com ela, ou seja, que ela seja garantida na Constituição da República, ela não pode ser condicionada a cortes de recursos na educação, na saúde ou em qualquer área social, como propôs o presidente Bolsonaro ao apresentar a proposta de auxílio emergencial. Não adianta tirar os direitos sociais dos pobres para lhe conceder um auxílio em dinheiro, porque senão ele terá que pagar escolas particulares, ele terá que pagar planos privados de saúde, e isso só vai favorecer, mais uma vez, né, o enriquecimento dos capitalistas. A luta por um programa de renda básica permanente, ela deve ter o objetivo de diminuir a pobreza, reduzir as desigualdades sociais, de oferecer, né, uma vida com mais dignidade, né, às pessoas de baixa renda, de melhorar o pequeno comércio, principalmente nos bairros populares, nas pequenas cidades desse país, de gerar mais emprego, de aumentar o PIB brasileiro. E para atingir estes objetivos é preciso também que se aumente, né, recursos destinados à educação, à saúde, né, e a outras áreas que impactam diretamente na vida diária de milhões de brasileiros. Não basta que você entenda, né, que é importante mudar a política econômica neoliberal, adotada por esse governo, né, e apoiada por diversos partidos políticos, né, neoliberais. Se nas próximas eleições você vai votar em outros candidatos que defendam essa mesma política. Escolher, né, bem, antes de mais nada, o partido político que você vai votar. É o primeiro passo para um voto consciente. Dos partidos assumidamente neoliberais, nós podemos citar o DEM, os democratas, o PSDB, o PP, o PSL, o PSDC, tem outros partidos também. E dentre os partidos contrários ao neoliberalismo, e que defendem uma maior participação do Estado como agente não apenas de desenvolvimento econômico do país, mas também como indutor de políticas públicas, né, que busquem mais justiça social. Entre esses partidos, a gente pode citar o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, podemos citar o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, né, o PSTU e o Partido dos Trabalhadores, o PT. E eu quero chamar a atenção de mais uma coisa: não adianta a gente escolher bem o governador, o presidente da República e votar em qualquer candidato, a deputado estadual, a deputado federal ou ao Senado. Porque é no Congresso Nacional que os deputados e senadores votam questões importantes de interesse dos trabalhadores, como a reforma política, como a reforma da Previdência, como o valor do salário mínimo e outras questões que impactam diretamente na vida de milhões de brasileiros. Então, escolher bem o seu deputado, escolher bem o seu senador é importante para que a gente não dê um tiro no pé mais uma vez. No Ceará, por exemplo, nós temos 22 deputados federais, né? E nas últimas votações, tanto da
da reforma trabalhista quanto da reforma previdenciária, essa bancada se dividiu e, em grande parte, votou contra a maioria do povo cearense. Vou deixar aqui para você tomar conhecimento de como votou cada deputado federal do Ceará em relação à reforma trabalhista de 2017. A fonte é do Diário do Nordeste. E também relacionado à reforma previdenciária, ocorrida agora em 2021. O deputado que votou a favor, o seu partido político, que votou contra, aquele que se ausentou. E a gente tem que ter consciência para que a gente não vote em quem vota contra o trabalhador. Pense bem nisso. Estarei sempre insistindo na importância do voto, porque não adianta a gente ter boas ideias, não adianta ser 95% da população se não tivermos, né, o poder político para implantar as ideias. Você, gostando ou não, né, é na política que se decide como vai ser a sua vida, em coletividade. Os ricos sabem disso. E é por isso que eles financiam a campanha de tantos candidatos e possuem a maioria dos parlamentares no Congresso Nacional. Um povo consciente é um povo que não se deixa manipular. Se você concorda comigo, converse com seus amigos e familiares sobre o que você ouviu aqui. Envie esse vídeo aos seus amigos, inscreva-se no canal, assista, né, a outros vídeos do canal. Todo sábado estarei lançando um novo vídeo, sempre com temas que vão nos ajudar a compreender a economia real e a política e como isso afeta, né, a toda a sociedade. Então, um grande abraço, até o próximo sábado.